Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, hoje nós vamos entrar no tema sobre como tratar um irmão culpado. Esse é o tema que você vai aprender. E quem vai ensinar para nós é o próprio Jesus. Como nós tratar um irmão culpado, tá? Então vamos lá. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Mateus 18, versículo 15, tá? Diz assim: Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo-ei entre ti e ele. Então vamos meditar. Então a Bíblia está dizendo, amados irmãos, que se você pecou contra o irmão, você vai até ele e pede perdão para ele, para a própria pessoa. Então Jesus está dizendo que é para você ir até o irmão, porque tem pessoas que não vai até a própria pessoa para pedir perdão. Aí comenta no vídeo ao vivo e diz que perdoa o irmão, mas não tem coragem, não vai até o próprio irmão para pedir perdão. Né? Não vai até o próprio irmão para pedir perdão. Mas o certo é como Jesus está falando aqui para nós. Se alguém pecou contra você, então a própria pessoa vai ter que pedir perdão diretamente e até a própria pessoa, tá? Então vamos continuar aqui. Então olha só, irmão. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo-ei entre ti e ele. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. Então, se um irmão não ouvir você, então você chama mais duas pessoas para ser testemunha, tá? Então vamos continuar, irmão. O versículo 17. E se ele não os atender, dizem à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. Tá, mas não? Olha só. Então, a igreja vai saber que aquele irmão que pecou contra o outro irmão e aquele irmão não pediu perdão, continua no seu erro. Então a igreja vai saber disso. O pastor vai conversar primeiro com essa ovelha. E se essa ovelha não obedecer o pastor, não aceitar a repreensão do pastor, a correção, então o pastor e a igreja vai ter aquele irmão ali como gentil e publicano. Tá, irmão? É isso que acontece. Então o tipo de ovelha que causa confusão dentro da igreja, causa contenda, sem menos, sem nada, causando contenda, sem haver razão. Então, o pastor vai conversar com essa ovelha. E se ela não ouvir e aceitar a repreensão, a correção do pastor, então o pastor e a igreja, os irmãos, vai ter aquele outro irmão como gentil, como publicano, como rebelde. Então aquele irmão, ele vai ficar ali na igreja, vai ficar ouvindo a palavra, mas o pastor e a igreja vai ter ele como publicano, como gentil, e não como irmão. Tá, irmão? Agora, se esse irmão estiver fazendo bagunça e ainda continuando e se tornando uma pessoa perversa, atrapalhando os irmãos ali, então o pastor vai ter que mandar ele sair da igreja.
Se ele quer se sujar, que ele se suje no mundo, mas não ficar ali dentro causando confusão, atemando. Assim como você viu na igreja que Paulo falou, que era para botar para fora aquele perverso que pegou a mulher do pai. Tá, meu irmão? Então tá aqui. Então vamos continuar aqui, irmão. Olha só. Vamos continuar. O versículo 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligade na terra terá sido ligado no céu. E tudo o que desligade na terra terá sido desligado no céu. Então, irmão, você tem que compreender que essa passagem aqui se refere a esse todo o contexto. Então, quando o pastor considera aquele irmão como gentil, como publicano, é assim que Deus vai ter aquela ovelha rebelde. Então, que nós desligamos, o que nós é complicado de chamar, né? Deixa eu acertar aqui. O que nós deixa eu pegar aqui, irmão. Tá difícil de eu falar aqui, hein? O que nós, né, desligamos, o que nós desligamos da terra será desligado no céu, tá? Então, quando o pastor, ele diz que aquela ovelha é agora gentil, é publicano, então será também desligado no céu. Deus também vai ter aquele irmão ali como ovelha rebelde, como publicano, como gentil, tá? Então Deus vai ser a favor do pastor e da igreja, que aquele irmão realmente ele é agora gentil, publicano, até chegar um momento em que ele chegue na sua fase, que ele reconheça que ele errou e tem que pedir perdão aos irmãos à igreja e voltar ao primeiro amor. Enquanto isso ele não tem esse pensamento, ele vai ficar ali dentro da igreja, né? Ficar dentro da igreja, ele vai ter todo o respeito da igreja, o que ele precisar a igreja vai ajudar. Só que ele está desligado da igreja, porque ele não quer se arrepender, não quer pedir perdão para o irmão que ele cometeu o pecado, tá? Então, os pastores pegam essa passagem, o que nós desligamos aqui na terra será desligado no céu, sem compreender aquele assunto ali sob todo o contexto, Então, eles pegam as palavras que agradam a ele, tá? Então, ali está se referindo a isso. O que o pastor disser aqui na terra, o que o pastor desligar, será desligado no céu. Então, quando um pastor, ele repreende o outro pastor e o pastor não se arrepende, então o pastor vai tirar ele do cargo e ele vai ter que ficar sentadinho no banco. Então, Deus também vai desligar que aquele pastor ali agora ele é gentil, ele é publicano, até ele reconhecer o seu erro, tá, meu irmão? Que Deus abençoe a todos vocês e vocês já entenderam como nós devemos tratar um irmão. Então, quando alguém perverte o evangelho, quando alguém adultera o evangelho, a Bíblia, pregando outras coisas, então é por isso que eu digo que esse não é irmão, ele não é pastor de Deus, ele é publicano e gentil. Tá, irmão? Entendeu o mistério? Porque tem pessoas que dizem, eu não posso dizer quem é de Deus e quem não é. Ô irmão, pelo amor de Deus, vocês têm que aprender mais com Jesus Cristo. Vocês têm que aprender mais com Jesus Cristo. Tá? Você tem que aprender com a Bíblia. Eu já vi muitas pessoas, até o adventista falou isto para mim.
Ah, é porque eu não vou estar julgando o pecado de ninguém, o erro de ninguém, não sei o quê. E eu não vou estar aí dizendo quem não é e quem não é de Deus. Irmão, são pessoas insensatas. Pessoas insensatas que vivem mandamento de homem. No ensino do homem sem examinar as Escrituras. Então você já viu aqui, irmão, a palavra certa, o verdadeiro Evangelho. Então quando o pastor não recebe a repreensão que o sábio fala, nós vamos ter ele como gentil, como publicano, e não como pastor, e não como pastor de Deus. Nós não vamos ter mais. Deu para entender o mistério? E Deus vai desligar esse pastor, até ele reconhecer e aceitar a repreensão. Tá? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém.